Quero convidá-los para que os amados irmãos abram no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas. Faremos a leitura do capítulo 17, versículos 20 a 21, enquanto a amada igreja abre no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Quero agradecer ao honroso convite do meu amigo, reverendo Roster Guimarães Lopes, por estar pela terceira vez aqui na Igreja Unida, compartilhando da palavra de Deus com os irmãos. O presbítero João também, que sempre nos recebe com tanto carinho, na pessoa representando o conselho da igreja. Muito obrigado, meu irmão, por sempre nos receber com tanto carinho, tanto amor, e que Deus agora fale ao nosso coração de uma forma especial e poderosa. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Nós vamos fazer o seguinte, amados irmãos: eu lerei o versículo 20 e a amada igreja lerá o versículo 21. Assim nos diz a santa palavra de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Soberano Deus, nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa pequenez, reconhecemos que somos totalmente dependentes do Teu Espírito. Nosso propósito aqui é falar Hosana, Hosana ao nosso Rei, nosso único Rei, Senhor, Salvador Jesus Cristo. Pedimos ao Espírito Santo agora, use-nos, ó Deus, Deus Espírito Santo, fale ao nosso coração, que a Tua palavra possa produzir o fruto a qual ela está sendo mandada nesta noite. Escancare as janelas dos nossos corações, ó Deus, e guarde a Tua palavra em nosso coração. É em nome do Teu Filho Jesus, e nosso único Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos. Queridos irmãos, o termo reino de Deus, ele é proposto muitas vezes nas Sagradas Escrituras. Esse conceito teológico, esta noção tão presente no texto sagrado, tão viva nas palavras de nosso Senhor Jesus, o reino de Deus. Jesus Cristo diversas vezes ele disse: é chegado o reino. E as pessoas ficavam se indagando: o que será que Jesus quer dizer com isto? É chegado o reino de Deus. Eu vos anuncio o reino de Deus. Conforme nós já vimos alguma vez em nossa vida, sabemos que Pilatos, quando Jesus fala acerca do reino de Deus, Pilatos chega a fazer troça, motejando e falando assim: então és tu rei? E aí Jesus, ele é coroado com a sua coroa de espinhos, é-lhe colocado um manto púrpura de sangue, foi-lhe prestado homenagens com chibatadas nas suas costas, e finalmente Jesus Cristo sobe ao seu trono, o Calvário. Mas antes disso, Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. E aí os fariseus perguntavam a Jesus: de que reino que tu falas? Quando chegará este reino? E muitas vezes Jesus Cristo contava histórias, dizendo assim: o reino de Deus é semelhante a pescadores que vão pescar e encontram muitos peixes à beira da praia, e lá alguns eles recolhem, outros eles jogam fora. Certa vez Jesus disse: o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear, e assim por diante. Jesus contava muitas histórias, tentando explicar como seria o reino de Deus. Outra vez Jesus falou: o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola e aí vendeu tudo que tinha para poder adquiri-la. E esses textos enigmáticos, estas parábolas, essas charadas são as formas com as quais Jesus procurou comunicar o sentido dessa expressão, o reino de Deus. Mas aqui Jesus estava falando com os fariseus, que eram grandes inimigos de Jesus. Fariseus sempre cheios de pompas, cerimonialistas, ritualistas, sectários, religiosos, mais amigos das doutrinas do que dos homens. E aí perguntam:
mas de que reino você está falando? Quando chegará o reino de Deus? Imaginando que com isso eles pudessem pegar Jesus de alguma forma, imaginar com que Jesus só assim tropeçasse em seu discurso, e aí eles sabiam que Israel estava sob domínio do Império Romano, um império poderosíssimo que dominava naquela época por todo o mar Mediterrâneo, e todo o mundo civilizado estava naquela época sendo dominado por este império. E aí qual seria o reino capaz de enfrentar este império poderosíssimo, de combater e de colocar fim à dominação romana? Qual seria o exército poderoso que teria como enfrentar esse império poderosíssimo da época que era o Império Romano? Como seria possível chacoalhar os grilhões sociais, políticos, econômicos com os quais o povo judeu ele estava preso? Como era possível supor que Jesus, o filho de Davi, iria ascender ao trono e libertar os judeus do jugo e da opressão dos romanos? E aí os fariseus perguntam para Jesus: quando vem este reino de que você está falando? Quando é que vem este reino? Isto significa que este reino não é visível aos olhos daquele que não crê. Ele é visível aos olhos apenas da fé. O reino de Deus só é visível aos olhos da fé. Porque o reino de Deus, amados irmãos, ele não se constitui de coisas visíveis. Ele não se constitui de coisas aparentes, ele não se constitui de pompa, não se constitui de abastança, mas o reino de Deus, ele se constitui de paz, o reino de Deus se constitui de amor, de justiça. Paulo diz que o reino de Deus se constitui de alegria no Espírito. É por isso que o reino de Deus é uma realidade espiritual. Mas se o reino de Deus, por um lado, é um reino espiritual, precisamos tomar muito cuidado para acharmos que o reino de Deus é apenas no celeste além. Pensarmos que o reino de Deus é apenas no porvir e não tem absolutamente nada a ver com esse nosso mundo, com o que nós vivemos aqui e com aquilo que nós vivemos agora. O reino de Deus é uma realidade para nós hoje. O reino de Deus é uma realidade também para nós, o que nós vivemos agora, porque nós somos herdeiros do reino de Deus. Nós somos príncipes, nós somos princesas deste reino espiritual que é o reino de Deus. Somos herdeiros com Cristo e co-herdeiros deste reino espiritual, que é o reino de Deus. Por isso nós devemos reconhecer que somos participantes deste reino. Precisamos reconhecer o senhorio de Cristo e reconhecer que o senhorio dele sobre nossas vidas é efetivamente uma realidade. Para nós, amados irmãos, não há outro Senhor a não ser Jesus Cristo. Para nós não existe outro Senhor a quem nós devemos nos dobrar. Ao Senhor Jesus foi dado todo louvor, toda honra, toda glória, e nós lemos nas Escrituras que eventualmente todos os poderes existentes se prostrarão diante deste rei que habita espiritualmente dentro de mim e dentro de vocês. Nós, portanto, somos co-herdeiros com Cristo deste reino que não teve início e que jamais terá fim. E é por isso que nós devemos reconhecer o senhorio de Cristo também em nossa vida de forma plena, de forma total. E se Cristo é o Senhor, e se nós verdadeiramente o reconhecemos como nosso Senhor, nós devemos viver de acordo com essa realidade. Porque no nosso eu interior, Cristo reinará. Não mais o nosso ego, egoísta, egocêntrico, cheio de vontades, cheio de exigências, mas sem que nós nos anulemos, sem que nós deixemos de ser quem nós somos. Nós podemos rendermos-nos à soberania de Deus. Nós podemos falar que aquele que é o Senhor dos céus e da terra também é o Senhor da nossa vida e pode nos conduzir espiritualmente
em uma condição na qual, neste reino, somente Jesus Cristo é o Senhor. É por isso que nós não reconhecemos, e nós jamais reconheceremos outros senhores, e nós jamais devemos nos prostrar perante outro Senhor, a não ser a Jesus Cristo. O texto fala não com visível aparência, porque é um reino espiritual, é um reino de valores, é um reino de paz, é um reino de justiça, é um reino de amor, é um reino de bondade, é um reino de misericórdia. Por que Jesus disse para Pilatos com tanta verve: o meu reino não é deste mundo? Isto significa que se trata de um reino celestial, mas não apenas de um reino celestial que está em outra dimensão e que não tem absolutamente nada a ver conosco. O reino de Deus também tem a ver com a nossa vida. O reino de Deus tem a ver com o nosso viver diário. Nós não podemos achar que porque o reino de Deus é um reino espiritual, não tem absolutamente nada a ver com a minha vida aqui na terra. E isto é um equívoco, separar o espiritual do material. Cristo reina em nossa vida e Deus governa este mundo em que nós vivemos. E por isso que nós precisamos entender por que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Em primeiro lugar, porque os reinos que são apresentados neste mundo são reinos que surgem do mar e da terra, como diz o profeta Daniel, como diz João em Apocalipse, que surgem do mar, surgem das guerras, surgem das lutas. Mas o reino de Deus, ele não surge por sucessão, o reino de Deus não surge por conquista, não surge por secessão, não surge por violência, não surge pelo exército, mas ele surge pela vontade de Deus, pela vontade de Deus que sempre será vitoriosa. É por isso que nós precisamos querer a vontade de Deus para as nossas vidas. É por isso que nós precisamos querer ser veículos da vontade de Deus. É por isso que nós precisamos querer que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Porque uma vez que a vontade de Deus se cumprir em nossa vida, nós sabemos que estaremos exatamente de acordo com aquilo que Ele quer para nós. Meus irmãos, o reino de Deus, ele não é um reino mundano. O reino de Deus, ele não é deste mundo, mas ele é um reino espiritual. O reino de Deus, ele é um reino que opera na nossa consciência. O reino de Deus é um reino que opera no nosso coração. Como diz Paulo, não é comida, não é bebida. É claro que uma mesa farta é uma coisa muito boa, mas o reino de Deus é alegria, é paz, é justiça, é bondade, é amor. Então nós estamos falando de uma vontade soberana que atua em nosso coração e através do nosso coração. O reino de Deus, ele não é deste mundo, porque uma vez que ainda presente neste mundo, as armas que o reino de Deus atua não são as armas materiais. O reino de Deus não é conquistado pelas armas de ferro, pelas armas bélicas, pelas armas de bronze, de aço, mas o reino de Deus, nós utilizamos nele as armas espirituais. Armas espirituais que dão a nós vitórias espirituais. O reino de Deus, ele não interfere, não impede os governos, os estados, as autoridades políticas no mundo dos homens. Ele é uma realidade espiritual, as suas riquezas são riquezas espirituais, os seus poderes são poderes espirituais, porque os reinos deste mundo são calcados no poder. Os reinos deste mundo são calcados na fama. Os reinos desse mundo são calcados no poderio bélico, no poder militar. Mas o reino de Deus se caracteriza porque o seu rei é um rei humilde.
O rei do reino de Deus, ele se caracteriza por ser amoroso, por ser compassivo, por ser perdoador, por ser benigno, por ser longânimo. O rei que caracteriza o reino de Deus faz com que nós também, uma vez que somos co-herdeiros desse reino, precisamos deixar de lado a nossa confiança no ferro, a nossa confiança nas armas de aço, a nossa confiança nas armas inescrupulosas, nas armas maquiavélicas com as quais o mundo muitas vezes luta, e precisamos tomar em nossas mãos as armas espirituais do amor, do serviço, do perdão, da misericórdia, da bondade, da alegria, virtudes que nós podemos permitir que nasçam em nossa alma, que nós podemos permitir, porque precisamos lembrar que o reino de Deus não é deste mundo, o reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus aos fariseus. Em segundo lugar, o reino de Deus é um reino espiritual e não é deste mundo, porque apesar de nós estarmos do mundo, nós não somos do mundo. Jesus Cristo, por ocasião de sua oração sacerdotal, ele disse: Pai, não te peço que os tires do mundo, mas te peço que os livres do mal. Quando nós dizemos que o reino de Deus, ele não é deste mundo, quando lembramos que Jesus Cristo disse a Pilatos: meu reino não é deste mundo, não devemos pensar que isto faz com que devemos nos separar totalmente do mundo. Isto não faz com que nós devemos viver uma vida sectária, isolada do mundo, isolada da cultura, isolada da sociedade, isolada da política, da arte, das coisas desse mundo, porque nós lemos que o próprio Jesus, ele orou a Deus dizendo: Pai, não os tires do mundo, mas os livres do mal. Porque estar no mundo, sem ser do mundo, é uma característica de todos aqueles que pertencem ao reino de Deus. Só assim, meu irmão, minha irmã, nós podemos ser sal da terra. Só assim nós podemos ser luz do mundo. Só assim nós podemos ser o fermento que leveda a massa. Só assim nós podemos ser efetivamente parte daqueles que fazem parte do reino, daqueles que são integrados no reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é uma realidade espiritual. O meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Mas aí você fala: mas reverendo, e as igrejas? E as instituições? E as denominações? E os templos? E a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo não fazem parte do reino de Deus? Meus irmãos, lembremos que a Igreja de Deus é um edifício de pedras vivas. A Igreja de Deus é um edifício composto de tijolos de carne, tijolos de osso, que é o santuário onde habita o Espírito de Deus. A Igreja de Deus, ela não tem rol de membros, porque ninguém sabe a verdadeira igreja a quem ela pertence. A verdadeira igreja, a igreja invisível, ninguém sabe verdadeiramente quem pertence ou quem não pertence à Igreja de Deus. A igreja invisível de Cristo, ela não tem telefone. A igreja invisível de Cristo, ela não tem CNPJ. A igreja invisível de Cristo, ela não tem site na internet. Ela não tem aplicativo de WhatsApp. A igreja verdadeira de Deus sou eu e é você. Nós somos a verdadeira igreja que devemos estar sempre cheios do Espírito Santo. A igreja de Deus tem que estar sempre cheios do poder do Espírito Santo. A igreja de Deus tem que lembrar que somos co-herdeiros deste reino, do reino de Deus que está dentro de vós. Vou pedir para que vocês leiam mais uma vez a segunda parte do versículo 20 e o versículo 21.
Vocês. Não veem o reino de Deus como visível aparece, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Queridos irmãos, se Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós, eu convido você para que esta noite faça uma introspecção, faça uma reflexão, busque o reino de Deus no mais profundo, faça uma aventura no mais profundo do seu interior. Porque Jesus disse que o reino de Deus não é algo que diga, ei, olha ele ali, ou lá está ele. Mas Jesus disse, o reino de Deus, ele está dentro de vós. E se o reino de Deus, ele está dentro de você, então, meus amados irmãos, nós precisamos encontrar o reino de Deus que verdadeiramente está dentro de nós. Vejam que coisa, certamente os amados irmãos do grupo de louvor, alguma vez aqui já cantaram aquele hino que fala assim, não vou cantar porque eu não tenho uma voz poderosa como o nosso irmão reverendo Roster, não quero passar vergonha, mas tem uma letra que os irmãos já cantaram assim, aliança do Senhor, eu tenho com você, não existem mais barreiras no meu ser, eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Como isso é possível? Isto só é possível se nós sermos um no amor do nosso Pai. Você pode dizer assim para mim, olha, ser um com aquele meu irmão que é meio chato, eu consigo com muito empenho, com muito esforço. Mas às vezes eu consigo. Mas é muito empenho, muito esforço, é meio difícil. Meu irmão, graças a Deus que você tem se esforçado. Louvado seja o nosso Deus que você realmente tem se esforçado. Mas nós só conseguimos realmente exercitar as práticas, nós só conseguimos exercitar os valores do reino de Deus, encontrando efetivamente o Espírito Santo que está dentro de nós. Eu só consigo praticar os valores do Evangelho quando eu tenho um encontro verdadeiro com o Espírito Santo que habita dentro de mim. O reino de Deus está dentro de vós. Para que o reino de Deus, meus queridos irmãos, esteja presente em nossa vida, muitas vezes nós achamos que é necessário que mude alguma circunstância em nosso redor. É necessário que mude alguma coisa e que aquele problema que nós estamos passando, nós deixemos de passar esse problema, porque aí sim eu vou verdadeiramente ter uma felicidade. Eu vou verdadeiramente conseguir ser feliz. Somente quando esse problema sair, somente quando eu não estiver mais enfrentando determinada situação, determinada frustração. Mas, meus amados irmãos, é preciso não que as coisas ao seu redor mudem, mas é preciso que você mude as coisas dentro de você. É preciso que você se deixe mudar pela presença do reino de Deus que está dentro de você. Algumas vezes, alguns irmãos batem lá no gabinete pastoral e falam assim, pastor, eu queria encontrar curas para a minha vida. Pastor, eu queria encontrar curas para as minhas doenças, curas para as minhas enfermidades físicas, curas para as minhas enfermidades emocionais. Eu queria encontrar cura para a minha dor, para a dor que eu sinto. Eu queria encontrar cura para a dor emocional, que é uma dor mais forte do que a dor física que eu tenho. E aí eu digo, o reino de Deus pode trazer cura para você. Muitas vezes não é a questão das circunstâncias de fora que mudam, mas é uma mudança dentro de mim. É uma mudança que acontece no meu interior. Sendo assim, nosso terceiro ponto. Onde eu encontro o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós. Porque o que muda não são as circunstâncias. O que muda é o meu olhar. O que transforma não são as circunstâncias, mas é o teu olhar em relação a estas circunstâncias.
Muitas vezes nós passamos por uma necessidade, muitas vezes nós passamos por uma dificuldade, mas nós precisamos entender que quando nós passamos a olhar as situações com o olhar de Cristo, as circunstâncias mudam não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E aí muitas vezes eu posso verdadeiramente cantar este hino: perdoa, meu irmão, eu sou livre para te amar, eu sou livre para te aceitar, eu sou livre para te pedir, perdoa-me, irmão. Muitas vezes precisamos falar isso para aquele nosso adversário. Muitas vezes nós precisamos falar para aquele que milita contra a nossa felicidade, que milita contra o nosso progresso. Mas eu posso olhar para essa pessoa e interpretar a existência dessa pessoa de diferentes formas. Mas se eu mudar o meu olhar, se eu mudar a minha forma de olhar as coisas e entender que o reino de Deus está dentro de mim, modificar o meu olhar em relação a esta situação, eu posso dizer para aquele que milita contra a minha felicidade: perdoai o Senhor. Aí eu posso dizer com Cristo: ajuda-me a perdoar, Senhor, ajuda-me a pagar o mal que Ele tem feito a mim com o bem. Então eu ouvirei de Cristo: é hora de andar a segunda milha. Então eu entenderei que é hora de ouvir o mandamento de Cristo: ame a teus inimigos. Então eu entenderei o que verdadeiramente significa o reino de Deus, porque o reino de Deus operará de dentro para fora, transformando a realidade da minha vida, porque me transformou, porque transformou o meu olhar, porque transformou a minha palavra, porque transformou o meu coração, porque transformou a minha forma de olhar para as pessoas, porque transformou a minha forma de ouvir. Aliás, vocês sabiam que ouvir também é uma arte espiritual? Ouvir, dar ouvidos, e nós precisamos muitas vezes aprender a ouvir com os ouvidos de Cristo. Muitas vezes nós precisamos entender o significado de dar ouvidos para as pessoas. Você está conversando com a pessoa e a pessoa está falando para você, contando, e você está ouvindo, e quando você vai dar um aconselhamento para ela, falar: pastor, muito obrigado por ter me ajudado. Mas eu falei: nem abri a boca ainda, meu irmão, mas você já me ouviu. Muitas vezes as pessoas só precisam de um ouvido para poder abrir o seu coração. É necessário que nós tenhamos o ouvido de Cristo. É necessário que nós ouçamos as pessoas com atenção, no interesse de auxiliá-las, no interesse de ajudá-las, sem fazer qualquer tipo de pré-julgamento, sem condená-las, sem achar que as coisas que as pessoas estão falando para nós são questões tolas e irrelevantes, porque muitas vezes nós julgamos as pessoas em virtude do nosso egocentrismo. Mas nós também podemos pedir a ajuda de Cristo para transformar também o nosso ouvir. Assim como nós também podemos pedir para que Jesus transforme o nosso falar, nós podemos pedir para que Jesus transforme o nosso olhar, nós podemos pedir para que Jesus Cristo, Ele mude o nosso sentir, nós podemos pedir para que Jesus mude a nossa esperança, nós podemos pedir para que Jesus mude o nosso amor. E eu quero caminhar para o encerramento dessa mensagem, dizendo que em nossa vida, coisas difíceis, trevosas, problemáticas, ainda acontecerão em nossa vida muitas vezes. Não acredito no conselho daquela outra igreja que fala assim: vem aqui que aqui a gente resolve tudo. Situações de fracasso muitas vezes ainda podem acontecer em nossa vida.
Situações de fragilidade muitas vezes pode acontecer em nossa vida, mas nós enfrentaremos essas situações difíceis, trevosas, problemáticas, de acordo com a forma que nós olharmos para essa situação. Quando nós olharmos essa situação, e estas situações nós vamos enxergá-las dependendo da forma com que nós tivermos a capacidade de interpretá-la e de viver essas questões a partir do reino de Deus. Porque Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Disse o Senhor Jesus: o reino de Deus está dentro de vós. E às vezes nós dizemos assim em nossa oração: seja feita a tua vontade, Senhor. Aliás, é parte da oração do Pai Nosso, né? Jesus diz: venha o teu reino, e aí em paralelismo poético a oração nos explica que venha o teu reino significa seja feita a tua vontade, mas alguns interpretam seja feita a tua vontade como um ato de resignação. Ser feita a vontade de Deus não é um ato de resignação. A resignação não é fé. A resignação não é fé. É claro que é importante uma certa renúncia do nosso eu, como parte do caminho do nosso crescimento espiritual. É necessário uma certa renúncia do nosso eu para o crescimento da nossa fé, mas a resignação ainda não é a fé. É só metade do caminho. Porque nós dizemos muitas vezes: Senhor, seja feita a tua vontade. Muitas vezes dizendo assim: seja lá o que Deus quiser. Se Deus quiser o bem, que seja o bem. Se Deus quiser o mal, que seja o mal. Nós, com isso, nós estamos nos resignando. Então nós dizemos: seja feita a vontade de Deus. Como um certo político que fez uma campanha política alguns anos atrás: São Paulo não tem jeito, entrega para Deus mesmo e vamos ver o que dá. Seja feita a tua vontade não é um ato exclusivamente de resignação, porque a vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus para nós, ela é perfeita. A vontade de Deus para nós, ela é agradável. Por isso, seja feita a tua vontade, Senhor, significa desejar o bem. Seja feita a tua vontade, Senhor, é colocar as nossas esperanças na concretização de coisas boas, de coisas plenas de bondade, de coisas plenas de excelência, de coisas plenas de amor. E aí sim, então nós dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu desejo o bem, eu desejo o amor, eu desejo a justiça, eu desejo a misericórdia, eu desejo a excelência, eu desejo a benignidade, eu desejo a alegria, eu desejo a virtude, eu desejo a paz, eu desejo a fé, eu desejo o reino de Deus. Seja feita, Senhor, a tua vontade, não a minha. A minha vontade ainda ela é uma vontade imperfeita. A minha vontade às vezes se coaduna com a vontade de Deus, não é sempre, às vezes, com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então eu digo assim: Senhor, seja feita a tua vontade, porque o nosso coração não é igual ao coração de Cristo. É por isso que eu tenho que desejar a vontade de Deus para a minha vida. O meu coração, queridos irmãos, ainda é um coração mesquinho. Eu não posso desejar a minha vontade porque o meu coração ainda é um coração malévolo. O meu coração ainda é um coração egocêntrico. O meu coração ainda é desagradável, é desleal.
o meu coração ele é pecaminoso, o meu coração é preconceituoso, o meu coração ele é supersticioso, o meu coração ainda é mau. Mas ele está sendo transformado. O nosso coração está sendo transformado pouco a pouco, como a luz da aurora. O nosso coração ele está se tornando um com o coração de Cristo, porque o reino de Deus está dentro de vós, operante. Então, a vontade de Deus, muitas vezes, algumas vezes sim, outras não, mas algumas vezes a vontade de Deus se coaduna com a minha vontade. É por isso que nós devemos nos render ao reino de Deus. Nós devemos permitir que a realidade do reino de Deus seja uma realidade cada vez maior em nossa vida. Sendo assim, em primeiro lugar, o reino de Deus, ele não surge do mundo. Em segundo lugar, o reino de Deus não é um reino exclusivamente espiritual. E em terceiro lugar, eu encontro o reino de Deus dentro de mim. Queridas irmãs, amados irmãos, queridos amigos, você que nos assiste pela internet, que haja mais do reino de Deus dentro de nós, que haja mais da vontade de Deus dentro de mim, andando par e passo com a minha vontade, que haja mais da luz do Senhor iluminando os meus pensamentos, para que eu possa efetivamente querer a vontade dEle na minha vida, para que eu possa efetivamente querer estar a par com a vontade de Deus, que nós queiramos estar caminhando lado a lado com Cristo, que nós possamos permitir que o reino de Deus esteja cada vez mais vivo dentro de nós, e que Deus vos abençoe, que o reino de Deus possa operar de forma poderosa na vida dos irmãos, que o reino de Deus opere no interior de cada um de vocês, porque o reino de Deus é poder espiritual, o reino de Deus é transformação da vida, através daqueles que militam em Cristo, no reino de Deus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém.